Bom dia, pessoal. Mais um causo de compra e venda na prática que deu ruim nesse processo todo que eu já expliquei para vocês no primeiro vídeo, em relação aí à venda de imóvel, né? Nesse caso, eu estava pelo vendedor, então eu estava representando os interesses da parte que vendia para garantir a venda correta e a quitação do preço. Pois bem, essa minha cliente, ela mora na Espanha, aí eu posso falar o país. E ela é brasileira, ela foi trabalhar, foi convidada por uma empresa e ela deixou um imóvel que foi colocado à venda. Esse imóvel, antes de ser vendido, foi feita uma reforma por conta dessas chuvas aí, como eu já falei, eu sou de São Paulo, né? Nesse imóvel aí era de um município um pouco afastado e onde tem uma feira muito conhecida aqui no estado de São Paulo, de artes. É muito bonito o lugar, né? Parece que é uma estância balneária, chega a ser, eu posso dizer que é uma estância balneária. E esse imóvel é um imóvel, uma casa grande, numa rua privilegiada, e ela estava no meio entre dois vizinhos, né? E correndo risco sério por ela estar morando em outro local, outro país, e sem passar sempre na frente do imóvel, porque ela não imagina em outro lugar. Ela corre o risco de invasão. Nesses casos, ou você aluga ou você vende, porque deixar um imóvel desocupado, você corre um risco enorme desse imóvel ser invadido, ainda mais quando você não tem um controle, está fora, não tem ninguém, é um bom local, todo mundo está de olho ali, está aguardando, né? Então, na época, para que fosse vendido rapidamente, foi aconselhado que ela fizesse uma reforma. Olha, ela fez uma big reforma, ela pintou o imóvel, envernizou o piso, aquele piso de madeira muito bonito, antigo, mas assim, reformou os banheiros, ela gastou nesse imóvel. Porém, continuou a chuva, né? Não deu muito certo, porque aqui ninguém esperava, pelo menos em São Paulo, que foi são anos chovendo, né? São 2 anos praticamente com chuvas aqui e ventos que levam telhas. Aí, como eu falei para vocês, era uma casa antiga. Enfim, aí o que aconteceu? Como eu sempre digo, façam um contrato de promessa de compra e venda, onde mais uma vez, vamos lá, prazo de entrega dos documentos, forma de pagamento, descrição do imóvel, matrícula atualizada do imóvel, IPTU, né, certidão negativa, a multa, previsão em caso de desistência, previsão em caso de não pagamento, sinal, vai ter entrega, corretagem, quem é que vai pagar a corretagem? Vai ser o vendedor, vai ser o comprador, quem é que vai pagar? A maioria dos casos quem paga é o vendedor, mas quando se trata de imóvel na planta, quem paga é o comprador, certo? Por quê? Porque a construtora ela está fazendo a venda e os corretores são afiliados a essa construtora, né? Como eles são afiliados, eles recebem aí pela venda do imóvel. Mas só que quem paga o preço pela aproximação aí é o comprador. Nesse caso, às vezes pode ser ajustado que ambas as partes podem dividir. Até em relação à comissão, o prazo previsto na lei, no Código Civil, é quem paga o vendedor. Mas pode sim ser ajustado a comissão pelo comprador. Mas para isso você tem que existir um contrato, você tem que assinar uma proposta. Nessa proposta vai estar escrito e descrito ali o valor
da comissão do corretor. E como eu falo, o que está escrito não é esquecido. Né? Não sou eu que falava isso, e sim minha avó. Então, escreve aí para não esquecer. E realmente, se você escreveu também, você não pode dizer, não lembro, não sabia. Sabia sim. Sabia tudo o que aconteceu. Tudo, tudo. Enfim, gente. É uma coisa, né? Foi feita a promessa. Aí, nesse caso, foi determinado um sinal. Foi um sinal aí de 20%, 30%. Tem gente que prefere ajustar 50%. Porém, o comprador aí, dessa casa, como era um valor assim considerável, ele pediu, né, que fosse ajustada uma entrada de 30%, e após a apresentação de toda a documentação, né, que foi apresentado, inclusive foi apresentado até a planta do imóvel, fui eu que estava assessorando essa venda, então em relação à documentação estava tudo redondinho. Até que vem, né, a assinatura e o restante, gente, desculpe, e o restante, não, 70%, no ato da assinatura em cartório. Aí, meu Deus. Mas, o que aconteceu? Quando você vai assinar uma escritura, é óbvio que você vai pagar os impostos, né? Os impostos de registro, né? O cartório de notas, o trabalho que ele tem de estar relatando o fato, por isso que chama notas, que ele relata o fato e conta a história da compra e venda. Ele cobra um valor, né? Esse valor ele é tabelado aqui por estado, né? Então o estado de São Paulo tem um valor lá dos registros, e você paga o imposto relativo à compra e venda. Então, se você não pagar esse imposto relativo à compra e venda, como que vai ocorrer a venda? Gente, aí não ocorre porque um dos elementos essenciais para a escritura é o pagamento desse imposto, né? É uma coisa que é imposto, então que é devido, é uma obrigação pagamento para que essa compra e venda se concretize. Tudo bem. Quando é feita uma negociação de compra e venda, o advogado ele deve levantar no cartório qual é o valor desse imposto a ser pago, né, e do registro, para que a parte que está comprando, no caso não era o meu cliente, saiba quanto vai pagar. Gente, tem prazo para pagamento, porque é feita uma guia, né? Então, é uma guia emitida com prazo. Entenderam até aí? E o registro. Pois bem. Então, o que aconteceu aí, quando foi emitida essa guia, a compradora já sabia o valor, já tinha formalizado tudo por e-mail, com ciência, dizendo quando que era para emitir esse tributo, porque a assinatura ia ser marcada ali na frente, daqui 2 semanas, mas essa era a condição e obrigação da assinatura. Então ela sabia, tinha autorizado a expedição desse documento, dessa guia. E aí, gente, ela desapareceu, a compradora. A escritura lá, praticamente pronta, documentos entregues, assinada a promessa de compra e venda, tudo lindo, toda a documentação entregue. E aí, quando foi enviado, ela não atendia o celular, o corretor ligava, desapareceu. E parece que é sexta-feira, eu não sei o que eu tenho sexta-feira. Sexta-feira era o último dia que ela teria, o último dia do mês, dia 31, e ela teria que recolher essa guia lá para estar fazendo a compra e venda. Nossa, mas olha, essa compradora deu um trabalho, porque ela contou que ela estava viajando, que estava ligando,
que estavam ligando para ela estava no avião e que ela não poderia fazer esse pagamento, porque esse pagamento ele tem um código de barra e, no caso, só poderia fazer na agência bancária do Brasil, não é? Porque tem alguns bancos aí que emitem, por exemplo, no fórum, tem algumas guias de desarquivamento que você só consegue pagar num determinado banco que o fórum tem convênio. Não adianta você pagar na sua agência, a sua agência não tem um convênio com o fórum, que você não consegue recolher esse imposto, né? Esse pagamento, efetivar esse pagamento. Mas ela estava no exterior e o valor era altíssimo. Altíssimo não, era considerável o valor. É considerável porque também o imóvel era um imóvel bom, né? Um imóvel bom, foi reformado, então bem avaliado, digamos assim. Olha, foi uma briga entre corretor e advogado. Eu cheguei a pensar que ela ia desistir. Eu cheguei a pensar que ela ia desistir da compra e ela iria perder o sinal de 30%. Né? Porque ela estava no país estrangeiro, estava viajando, não tinha previsão de volta, mesmo sabendo, gente, ela que autorizou a emissão da guia, vocês veem? Você vê como pode acontecer, quer dizer, nós achamos que nós estamos no controle, mas a gente não está. Eu aqui estava pelo vendedor, eu não estava no controle dessa situação, porque aí não dependia de mim o pagamento. Eu tinha que aguardar. Por isso que eu falo para vocês que tem que ser feito sim uma promessa de compra e venda. E não poderia ser feito uma escritura dizendo que foi vendido imóvel porque não foi pago o imposto, gente. E ela deu um trabalho, aí no final, no último dia, às 5 horas da tarde, foi apresentado o pagamento lá desse tributo e foi dado continuidade. O que foi? Aí vem a assinatura da compra e venda, porque como vocês sabem, a minha cliente não estava aqui no Brasil, então ela teria que assinar no horário da Espanha, né? E enquanto a outra que comprou estava aqui, comprando o imóvel, a brasileira estava aqui. Porém, essa confusão e a cautela foi muito maior nesse caso por conta do timer. O que acontece com o timer? Por nós vivermos em fuso horários diferentes, aqui a vendedora, que era minha cliente, ela assina digitalmente, por e-notarial, ela tinha passaporte, documentos digitais. Antes de sair do Brasil, ela tomou cuidado de estar fazendo toda essa questão de cadastro junto ao cartório, para que ela já tinha vontade de estar vendendo, não trabalhada a venda durante mais de um ano, né? Uma venda, ela é trabalhada de um imóvel aí todo esse tempo mesmo, pelos corretores. O que mais que ela tinha feito? Ela tinha deixado uma procuração por instrumento público para a mãe dela. No caso, se ela tivesse que vender e por algum motivo ela não estivesse no Brasil, a mãe dela poderia estar suprindo a assinatura. Porém, ela é casada também, o marido dela também foi a trabalho e o marido dela não deixou uma procuração válida aqui no Brasil para o pai dele. Já tinha decorrido o prazo. Geralmente essas procurações ela tem prazo de validade. E se vocês não sabem, se a pessoa morre, os poderes da procuração lá que foram outorgados para alguém te representar, acabou, tá, gente? Não fica valendo aí procuração eternamente. E foi exigido pelo cartório de notas lá no município, o notário responsável, tabelião, até me ligou, preocupado com essa situação, porque a minha cliente vendedora ia assinar meia hora antes dela,
né, digitalmente. Aí ele exigiu também que, claro, o vendedor, o marido, né, porque tem que ser descrito a qualificação, tudo, também providenciasse o e-notarial para que no ato da assinatura lá fosse chamado os dois simultaneamente. Então, digamos, na Espanha era 10 horas, aí eu não lembro mais ou menos o fuso horário daqui, era 1 hora. Vocês entenderam que teve aí uma diferença entre fuso horários, certo? E a assinatura da escritura era lida e assinada no ato. Então, teve que ter toda uma expertise do cartório que nos assessorou para estar fazendo que isso desse certo. Também isso, gente, essas questões, a pessoa mora fora e a outra está aqui no Brasil, isso aí depende muito do advogado, do cartório, do corretor, tá fazendo esse trabalho, sabe, para que realmente seja efetivado, para que não cause uma multa, uma rescisão contratual. E assim foi marcado, e depois de muita documentação, depois de muitos ajustes, depois do pagamento dessa obrigação, que eu sinceramente achei que não fosse ocorrer, né, por conta de distâncias, aí todo mundo está viajando, eu não, realmente, eu me pego que, eu achava que, não depreciando, porque eu sou super patriota, né, mas eu penso que às vezes o brasileiro tem aquela mania de deixar, amanhã eu faço, mas não é só isso não. É a característica de cada um, isso é uma qualidade de cada um. Tem pessoas que são todas preocupadas e corretas, e há pessoas, como também pode ser pessoas de outro país, gente, tem que quebrar isso daí, não são melhores que a gente não. Como eu contei no caso anterior, aí foi um pouco de irresponsabilidade total. Aqui também ocorre isso, né? E imagina a pessoa mandar emitir a guia e viajar, não sabendo que tinha que pagar, sabia, foi determinado dia, hora de pagamento por ela, sabe? Do tributo. E por isso que eu achei que também não ia dar certo essa compra e venda. Olha, e no final foi assinado dessa forma, a minha cliente aí na Espanha, o marido dela na Espanha, e a outra aqui no Brasil, numa comarca, uma estância balneária, deu tudo certo, fui lá, entreguei a chave, ela entrou, tá de parabéns, conseguiu comprar imóvel. Então esse aí, gente, fica mais um caso para vocês, de exemplo do que pode ocorrer, e eu vou contar também um caso entre 2 brasileiros, tá bom? Porque não é só gente de fora ou morando fora que acontece coisa, pode dar ruim. Dá ruim mesmo, se você não tomar os devidos cuidados. Contrate um advogado especialista em direito imobiliário, né? Se você tiver aí curiosidade, acesse meu site costagrandeadv.com.br. Você pode ser atendido pelo André ou por mim, lá tem o telefone, meu celular. Um abraço e fico aberta a dúvidas.